É com grande alegria que, mais uma vez, estamos diante do Senhor e da sua palavra, neste culto Cantate. Nós o adoramos cantando, mas também sentamos para ouvi-lo. E aí a gente precisa ter paciência, né, para ouvir. Na verdade, vivemos um tempo em que a gente não tem muita paciência para ouvir, nem para ler. Vivemos no tempo das mensagens curtas e diretas. Quando alguém nos entrega um texto, ou nós recebemos um vídeo pela internet, uma das primeiras coisas que a gente faz é ver a duração dele. Se for muito extenso, a gente nem abre, a gente nem vê, nem lê. Não é mais ou menos assim que a gente age? Né? Pois é. A Bíblia é um livro extenso e cheio de detalhes. É a palavra de Deus para todas as pessoas de todos os tempos. Mas, infelizmente, muitos nem abrem a Bíblia alegando: é um livro tão extenso, tão cheio de detalhes, me perco dentro da Bíblia. Mas é fundamental ler a Bíblia e conhecê-la bem. Mas eu também quero chamar a atenção para um outro detalhe. É importante nós estarmos também atentos aos pequenos resumos que Deus nos dá na sua palavra, na Bíblia Sagrada. E é bem especial ver isso, porque o nosso Deus, que tão detalhadamente nos apresenta como Ele é, como Ele age, Ele também resume a sua grande mensagem em pequenas frases. Frases como, por exemplo, esta, eu vou pedir para o Hildor colocar no slide seguinte. Aqui temos duas. Esse texto primeiro de Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está aí o resumo da Bíblia, que nos mostra que desde que o salário que ele merece é a morte, é o castigo de Deus. Em contrapartida, o dom, a dádiva, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. E isso também fica claro em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não é da Escritura Sagrada. A salvação é dádiva de Deus. Nós não podemos alcançá-la pelo nosso esforço, pelas nossas obras. É dádiva divina que nós recebemos pela fé. Bom, isto sem falar de João capítulo 3. Vamos olhar o slide seguinte. João 3,16. Mais o 17 e o 18. Eu diria que lá está talvez o resumo mais completo da Escritura Sagrada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, para todo que recebe pela fé, todo que nele crê, não pereça, não seja castigado, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. E na sequência Jesus explica, porquanto Deus enviou que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E agora as consequências. Diz assim: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Vejam, irmãs e irmãos, direto, objetivo, Deus nos dá o resumo de toda a Escritura Sagrada. Marquem essas palavras. Romanos 6:23, Efésios 2, 8 e 9, João capítulo 3, especialmente o 15 ao 18. E a palavra que nós temos diante de nós hoje é uma dessas palavras. Porque eu diria assim que Jesus Cristo foi assim bem direto. Hoje diríamos que ele foi cirúrgico naquilo que ele disse.
Por exemplo, essa palavra que temos diante de nós, vamos olhá-la no slide seguinte, tá? Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. E agora vamos deixar essa palavra aqui diante de nós. Novo mandamento, novo, nestas palavras de Jesus. Então vamos entender e praticar. Conforme a leitura do Evangelho, nós vimos que o Senhor Jesus estava reunido com seus discípulos para a última ceia, ocasião em que ele instituiu a Santa Ceia. E num determinado momento ele levantou e passou a lavar os pés dos seus discípulos. E depois ele disse: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns aos outros. Qual é o significado? Com esta atitude, o Senhor Jesus estabeleceu um padrão de humildade. Sim, um padrão de humildade, que é uma referência aos cristãos, ou para os cristãos, no relacionamento com as outras pessoas. Mostrando a seus discípulos que eles não estão no mundo para serem servidos, mas exatamente para servir. E aí em seguida ele disse: ainda por um pouco eu estou com vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas eu dou um novo mandamento para vocês. Amem uns aos outros como eu vos amei. E aí duas observações importantes. Primeiro, onde os discípulos de Jesus não poderiam ir? É simples. Eles não poderiam acompanhar Jesus na cruz. Eles não poderiam fazer nada pela salvação da humanidade. Eles não poderiam colaborar, não poderiam ajudar Jesus na sua própria salvação. Este trabalho era exclusivo do Senhor Jesus, do Messias, do Redentor. Por isso Jesus diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas em seguida, ele diz algo importante. Ele dá o novo mandamento. E ele diz o que seus discípulos poderiam e deveriam fazer. Ou seja, viverem de um jeito novo, amando as outras pessoas do jeito que Jesus amou toda a humanidade, entregando-se até a morte de cruz para salvar todas as pessoas. O mandamento do amor não era novo. O mandamento do amor, ele está expresso na Bíblia desde o Antigo Testamento. Perdão. Desde o Antigo Testamento. Ele já estava na lei dada por Deus através de Moisés. Em Levítico 19:18 está escrito: não procure a vingança, nem guarde ira, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O mandamento do amor está claro desde o princípio. Quando perguntaram para Jesus qual era o grande mandamento, Jesus resumiu todos eles em dois, conforme Mateus 22, lá os versos 37 e 38. Primeiro, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Segundo, ame o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Então, o mandamento do amor sempre estava claro. Mas o novo está na atitude e nas palavras de Jesus. Assim como eu amei, assim como eu vos amei, amem também uns aos outros. Este passa a ser o padrão de vida dos cristãos. Amar como Jesus amou. Eu diria, esse é também o desafio dos cristãos. É o que os cristãos perseguem. Nós não podemos ajudar Jesus na nossa salvação. Lá nós não podemos ir.
como Jesus disse aos discípulos. Na cruz ele foi sozinho. Mas podemos agir uns com os outros, assim como Jesus agiu conosco. É isso que Jesus pede. E ele diz mais, que os cristãos vão ser reconhecidos no mundo exatamente pelo amor, por essas atitudes. Os cristãos vão ser reconhecidos não tanto pelas suas celebrações, não tanto pelos hinos que eles cantam, não tanto pelo que eles dizem, por isso também, mas pelo amor. Este amor diferenciado que ama como Jesus amou. Assim eles serão reconhecidos. Então resta-nos ir à prática. Como praticar este novo mandamento? Eu queria primeiro fazer uma pequena listinha apontando o lado negativo. Eu até diria que os cristãos ofendem a Cristo quando eles não tratam uns aos outros de modo amoroso. Isso ofende ao Senhor Jesus. Por exemplo, quando os cristãos não são compreensivos, quando eles logo julgam e condenam os outros, ou quando eles exploram e se aproveitam dos outros, quando eles ignoram o outro ou falam mal dele, quando não se empenham pelo outro, eu diria que isso ofende ao nosso Senhor Jesus, que disse, amem como eu amei. E essa lista é longa, mas eu não quero ficar nela. As epístolas, elas nos alertam. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para não serem mutuamente destruídos. É interessante isso. Se nós vivemos em conflito, nós podemos mutuamente nos destruir, diz a Escritura. E agora uma outra palavra, eu vou pedir para o Hildor colocar na tela. Efésios 4, 31 e 32. Observem que palavra significativa. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Que isso não haja entre vocês. Pelo contrário, e aí observe o novo mandamento. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Está aí o novo mandamento. Eu poderia agora fazer uma longa lista, digamos, dos aspectos positivos de amar como Cristo amou. Mas para concluir, quero colocar duas coisas diante de nós, que nós poderíamos classificar como amar como Cristo amou, entre muitas outras coisas. Primeira, dar testemunho da nossa fé ao outro, ou dizer ao outro que Jesus o salvou com sua morte na cruz. Nós não podemos salvar o outro, mas nós podemos dizer ao outro, Jesus pagou pelos teus pecados. Confia nele e você será salvo. O maior gesto de amor para com o nosso próximo, que é amar como Cristo amou, é dizer para ele, tu estás salvo. Confia em Jesus. Ele te salvou, ele perdoou, ele te garantiu a vida eterna, confia nele. Vejam, eu não posso ir com Cristo na cruz, mas eu posso dizer ao que convive comigo, confia em Jesus. Nós não somos intolerantes atacando religiões dos outros, pelo contrário, respeitamos. Por isso pedimos licença para dizer ao nosso semelhante, confia em Jesus. Ele te amou e foi até a morte em teu lugar. Eu vejo que ali está a maior atitude de amor para com o meu próximo. Dizer que Jesus o salvou e animá-lo a confiar nele.
Aí eu aponto agora para uma segunda atitude. Nós temos falado pouco sobre isso aqui do púlpito, mas hoje eu quero enfatizar isso. Ofertar para promover a pregação do Evangelho aqui em nosso meio e no mundo todo. Sim, tomar do dinheiro e dos bens que Deus nos deu através do nosso trabalho e ofertar generosamente para que o trabalho da igreja continue e o Evangelho seja anunciado. E que muitos conheçam, fiquem sabendo do amor de Deus. Cristãos que foram tocados pelo amor de Deus, eles analisam isto assim, criteriosamente. Um cristão não diz assim, dei qualquer coisa para a igreja. Não, pelo contrário. Um cristão que considera a sua vida financeira, ele vai analisar diante de Deus o melhor que ele pode fazer para colaborar nesta grande missão de amor. Vejam, uma atitude de amor, tomar do que é meu e colocar a serviço do reino de Deus. É amar como Jesus amou. Vejam o detalhe, não posso ir com Cristo até a cruz, mas eu posso também tomar do que Ele me deu para permitir que a mensagem da cruz chegue aos outros. Considera isso, irmã e irmão, também você que está assistindo pelas redes sociais, o ofertar, ele está dentro deste amar como Cristo amou. Caberia a pergunta, como é que está isso comigo? Como é que eu tenho lidado com isso? Que Deus abençoe também estas reflexões em nossa vida no dia de hoje e também no decorrer desta semana. E que o amor de Jesus nos conduza à ação. Amém.